Ora viva, muito boa noite, bem-vindo ao Jornal Principal. Confira os destaques para hoje. Governador de Cabo Delgado diz que retoma da economia exige segurança apertada. Sociedade civil entende que extensão do recolher obrigatório para as capitais provinciais é uma medida pertinente. Homem acusado de violar sexualmente filha de 6 meses no distrito de Limpopo. Governador de Cabo Delgado diz que a retoma da economia, com enfoque para as atividades da petrolífera Total em Funge, exige uma segurança apertada. Depois de os insurgentes terem tomado a vila-sede de Palma, este domingo as Forças de Defesa e Segurança anunciaram a reconquista e o retorno à normalidade. Entretanto, o governador de Cabo Delgado, Valis Tawabo, diz que a retoma da normalidade com enfoque para as atividades em Anfunge exige o aperto da segurança. Na aldeia de Kitunda, em Anfunge, e esta, para poder fazer, portanto, a sua movimentação de Kitunda para a vila, primeiro devem abordar que as Forças de Defesa e Segurança abrem caminhos. Uma intervenção apertada face àquilo que se passou é necessária sempre. E também, obviamente, está em causa também ao aspecto econômico que é preciso que se retome, mas não se pode retomar as ferrovias, é preciso retomar de forma segura. Aperto da segurança é este que visa impedir que os novos ataques ocorram, de modo a permitir a remoção de corpos de insurgentes e civis espalhados pela região da vila-sede de Palma e arredores. O tempo que vão estar a fazer limpezas nas áreas e tudo, que não venha a haver alguma perturbação. E também é preciso que o saneamento na vila seja posto em conta também, porque pode haver alguns corpos em decomposição em algumas áreas escondidas. É preciso que esse trabalho seja aferido pela nossa Força de Defesa e Segurança. E confirma que entre as vítimas mortais existem civis que caíram nas malhas dos insurgentes. Estamos em crer que assim tenha havido. De alguma maneira, os terroristas e os alvos deles não estavam especificados, que era só um determinado grupo, que poderá ter havido nisso, numa altura em que alguns civis quisessem talvez encontrar algum sítio seguro e haver intervenção dos terroristas. Valis Tawabo acrescenta que a retoma da população deve ser cautelosa para não perigar civis. Então é preciso que, de facto, no momento de retorno às suas casas, haja também um bom apuramento dessa segurança e não só uma segurança no sentido de voltarem para as suas casas, mas também o que se pretende é que haja uma segurança efetiva. De realçar que os ataques foram perpetrados em zonas como Rovuma, Kionga, por sinal, ponto de estratégia dos insurgentes. E o presidente da Renamo, Souf Momad, diz que o governo nunca criou condições para combater o terrorismo em Cabo Delgado. O líder da Renamo fez estas declarações esta sexta-feira na cidade de Maputo, reprovando a postura do governo face aos ataques terroristas em Cabo Delgado. A situação dramática de guerra que se vive na província de Cabo Delgado, mais agravada pelos ataques no distrito de Palma, demonstra que o governo nunca criou as condições necessárias para proteger o nosso país. Basta observar que a nossa costa marítima não tem nenhuma proteção e a Força da Marinha não tem equipamento
capaz de fiscalizar e controlar qualquer entrada e saída de barcos e navios. A nossa Força Aérea, do que se saiba, é outro ramo do Exército que é apenas nome, porque não tem quaisquer meios para acudir qualquer invasão. Fica claro que nestes longos anos de independência, o governo nunca priorizou a formação de um exército à altura de qualquer ameaça à soberania nacional. O Sufumada acusa o governo de estar a ignorar as mortes provocadas pelos terroristas na província. Como é possível, perante um autêntico massacre em Palma, o comandante-chefe das Forças de Defesa e Segurança, aquele que jurou defender os direitos humanos e o bem-estar do povo moçambicano, vir dizer: não foi maior que tantos outros. A Renamo, condenamos esta maneira de secundarizar a vida dos cidadãos e o sofrimento do nosso povo. Esta minimização das mortes em Palma leva os moçambicanos a questionar o governo se, para acudir à situação de Cabo Delgado, vai depender do extermínio de toda a população daquela província. Num país normal e funcional, basta a morte de um único cidadão para o governo acionar todos os mecanismos de proteção e segurança de cidadãos e infraestruturas. Recordar que o terrorismo em Cabo Delgado já provocou mortes e destruição de infraestruturas e milhares de deslocados. E a sociedade civil em Tete defende a intervenção urgente do Presidente da República sobre os ataques bárbaros em Cabo Delgado. Esta posição foi apresentada por Júlio Calengo, presidente interino das organizações não-governamentais em Tete. Calengo exige ao presidente da República, Filipe Nunes, a se pronunciar face aos grupos armados que têm vindo a dizimar vidas humanas no norte do país, com destaque para a província de Cabo Delgado, considerando que a situação atingiu proporções inaceitáveis. Há necessidade, sim, razão pela qual, de forma aberta, a sociedade civil manifestou em carta aberta, solicitando o presidente da República para se pronunciar. Continuando assim, é um retrocesso à economia, é um retrocesso a todos os esforços que foram registrados para a paz. Num outro desenvolvimento, o presidente interino das ONGs assegura que não há dúvidas que nesta guerra de Cabo Delgado envolve muitos governantes. É uma situação que acreditamos haver envolvimento de pessoal de elite que estão dispostas a inviabilizar o desenvolvimento do nosso país. Isto está mais que claro quando dizíamos que depois do anúncio da Total e logo a seguir foram fazer ataques em Palma. É uma forma de desencorajar, é uma forma de mostrar que há intenções obscuras em todo este processo. Por outro lado, Calengo salienta que devem ser empreendidos esforços de modo que haja informações claras no que tange a situação que a província atravessa. Essa questão de desinformação, o que podemos dizer é que os que são de direitos, quando aparecem e dizem alguma coisa que está a acontecer, aquilo esclarece, acreditamos nessas figuras. Razão pela qual a intervenção de Sua Excelência o Presidente da República com relação a Cabo Delgado é muito importante, estamos ansiosos, porque dissipa todas as dúvidas. Refira-se que a violência armada em Cabo Delgado está a provocar uma crise humanitária com quase 700 mil deslocados e mais de 2.000 mortes. Com as imagens de Dalton Gandar, Augusto Dias, da cidade de Tete, para a TV Sucesso. E agora vamos entrar em direto ao encontro do repórter Romeu Carlos, da cidade de Maputo, que vai nos falar em relação às medidas anunciadas ontem pelo Presidente da República. Boa noite, Carlos Romeu. Boa noite, Enia. Boa noite. Nós estamos na Guerra Popular, onde, portanto, vive-se um ambiente mais ou menos sossegado que o anterior decreto, porque no anterior decreto o que existia era mais correria a estas alturas, porque o recolher obrigatório iniciava às 21 horas.
mas o Presidente da República, com a comunicação de ontem, anunciou, portanto, uma extensão que o recolher inicia às 22 horas, o que significa que há mais tempo para as pessoas prepararem-se e irem à casa. Mas vamos ouvir em relação portanto, às pessoas, aos passageiros aqui na Guerra Popular, que é uma das principais paragens da cidade de Maputo, sobre o transporte, porque a crise de transportes na cidade de Maputo ainda é um problema muito sério. Temos um passageiro aqui em direto para o jornal principal da TV Sucesso. A questão dos transportes, como é que está? Boa noite, muito obrigado por ter essa entrevista ao público em geral. Eu queria agradecer essa entrevista e para fazer ver que em Moçambique não existe lei de transporte e nós estamos a sofrer dia por dia e não temos de transporte. E, portanto, o Conselho de Ministros devia reaver a lei do Conselho a lei de... O Presidente da República ontem anunciou recolher obrigatório a partir das 22 horas. Não acha que assim está aliviado? Está tudo aliviado, sim senhora, mas há falta de transporte. Portanto, tudo está tudo bem. O Presidente da República tem toda a sua razão. Mas a verdade é que então as coisas não estão a andar. Não, há falta de transporte. Onde é que vive? Eu vivo no Matolagar, então tenho que fazer 3 ligações, que são 50 meticais diários, que portanto não é fácil. E até neste momento, então, sou sujeito a acordar, a dormir às 6 horas, porque não há transporte. Há quanto tempo está à espera do transporte? Estou a 3 horas de tempo à espera de transporte. Portanto, uma situação desgastante. Não é nítido. Uma situação desgastante. Desgastante e, portanto, é dolorosa. Portanto, eu não gostaria... E, portanto, eu estou falando na generalidade, em todas as zonas, não há transporte. O governo deve velar por isso. Apesar que nós temos uma situação em Cabo Delgado, mas isso é preocupante, é triste, portanto eu gostaria que o governo tomasse conta dessa situação, que seja positiva, portanto, para o povo moçambicano. Obrigado por este breve pronunciamento. O que podemos mostrar em relação ao transporte, Derso Vilanculos vai mostrar esta agitação aqui na Guerra Popular, onde diversos passageiros com diversos destinos igualmente para a região metropolitana de Maputo buscam por transporte. São neste momento 20 horas, portanto, e 3 minutos. Há mais algumas horas que as pessoas podem começar a preocupar-se porque a polícia poderá atuar em face ao recolher obrigatório que vigora agora em todo o país, e nós vamos continuar a colher, portanto, reações aqui neste ponto em relação a esta preocupação com o transporte. Jovem, para onde é que vai neste momento? Mozal, não há transporte? Não há. Mas sabe que o Presidente já decretou recolher obrigatório a partir das 22 horas? Não ainda. Não sabe? Sim. Não acompanhou ontem a comunicação do Presidente da República? Não acompanhei. Não sabe que o recolher obrigatório começa às 22? Sim, mas isso eu apanhei com meus amigos, mas com o Presidente não apanhei notícia ontem. Mas vai conseguir chegar até às 22 horas a casa? Mas já ele conseguir. Sim. Como é que vai fazer se diz que não há transporte? É tentar subir chapa, o transporte que vai facilitar a porta. E depois daí já é subir outra chapa, já que vai até chegar em casa. Sim. Obrigado por este pronunciamento. São, portanto, pronunciamentos em algum momento que demonstram que há alguma falta de atualização em relação à comunicação à nação que foi proferida ontem pelo Presidente Filipe Nyusi. Mas, Enia, nós queremos mostrar, portanto, esta realidade dos transportes. Não é só na cidade de Maputo, mas a região metropolitana de Maputo, que envolve as cidades de Maputo, Matola, Vilas de Boane e Marraquene, portanto, tem-se debatido com a questão dos transportes. Mais uma intervenção nós queremos fazer aqui para que interrompamos esta nossa, portanto, transmissão em direto. Sim, em direto para ter sucesso. Portanto, não é desta que tivemos essa intervenção. A questão dos transportes aqui é bastante séria. A questão dos transportes é bastante séria aqui. Não é sério. Tanto ser séria, as pessoas até têm algum receio em comentar em relação a este assunto. Mas, Gênia, é isso que nós queríamos mostrar em direto a partir da Guerra Popular aqui na cidade de Maputo. Alguma questão, Enia? Romeu Carlos, eu acho que ficou o essencial. Nós vamos continuar com informação aqui no Jornal Principal. O recolher obrigatório estendeu-se das 21 para as 22 horas até às 4 horas
da manhã. E nós, desta vez, para dizer que a Ordem dos Advogados alinha com a manutenção das medidas contra a Covid-19 anunciadas pelo Presidente da República e saúda a extensão do recolher obrigatório, neste caso para as capitais provinciais. O bastonário da Ordem dos Advogados de Moçambique reconhece o fato de o recolher obrigatório não estar previsto na Constituição da República. Ainda assim, Duarte Casimiro defende a adoção da medida. E essa questão do recolher obrigatório surgiu num contexto em que o número de mortes já chegava aos 20 por dia. E se nós tivéssemos que esperar até haver condições em que houvesse alteração à Constituição para enquadrar esta medida, eventualmente teriam morrido mais pessoas. Então é perante este contexto em que o chefe de Estado tem que tomar uma posição. Duarte diz ser preciso abraçar o lado moralista do direito e não apenas as outras componentes. O direito não é apenas material, é preciso também olhar para o aspecto ético, moral da questão. Então, nesse contexto, pessoalmente, ainda que possa ser uma medida que não tem total acolhimento no texto literal da Constituição, sempre iria dizer que dentro dos princípios gerais de direito seria sempre possível defender, portanto, uma situação em que a proteção visa a vida das pessoas. E porque no debate sobre os assuntos que marcam a atualidade estão também os ataques terroristas em Cabo Delgado, o bastonário lamenta a pouca abertura do governo aos variados órgãos de comunicação social e a falta de informação. Lamentavelmente, portanto, as informações que temos tido são muito poucas e a avaliação que fazemos muitas vezes é com base em informações que colhemos nas redes sociais. Então, seria importante, do meu ponto de vista, que houvesse um canal do próprio governo que fizesse comunicações regulares sobre aquilo que está a passar em Cabo Delgado. Que isso ajuda muito, porque as pessoas quando estão informadas especulam menos. Quando estão mal informadas, especulam mais. O bastonário da Ordem dos Advogados de Moçambique, Duarte Casimiro, falava esta terça-feira em Maputo, momentos após a agremiação ter submetido uma petição ao Conselho Constitucional para a verificação da constitucionalidade do novo Código do Processo Penal. O Presidente da República, Filipe Nyusi, diz que Moçambique faz parte dos países mais vulneráveis às mudanças climáticas e o país perde anualmente $100 mil norte-americanos com a destruição de infraestruturas devido a ciclones. Em geral, e Moçambique em particular, estão entre os mais vulneráveis aos desastres naturais. A Covid-19 veio agravar ainda mais o impacto negativo no desempenho da nossa economia. A título de exemplo, o turismo, que já era vulnerável aos desastres naturais, que destroem instâncias e diminuem as entradas de turistas, é o setor mais atingido, concorrendo para a redução do produto interno bruto e atraso no alcance dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Sem incluir os impactos do IDAI, em média só no setor de infraestruturas, Moçambique nos últimos 20 anos vem sofrendo danos de cerca de $100 milhões americanos por ano. O nosso orçamento sofreu mais pressão devido à queda nas receitas fiscais, endividamento e o limitado acesso aos financiamentos internacionais. É imperioso que com urgência se reverta o atual cenário, aumentando o volume de financiamentos para intervenções de adaptação, resiliência climática e recuperação da economia e da vida pós-Covid-19, de modo a voltar aos carris nos nossos objetivos de desenvolvimento a médio e longo prazos. Os financiamentos disponíveis no contexto da resposta à emergência da Covid deviam incluir também o alívio da dívida, apoio à liquidez orçamental e intervenções na resiliência e adaptação às mudanças climáticas. A Administração Nacional de Estradas abriu hoje a circulação de caminhões sobre a ponte do Rio Limpopo após 12 dias de reabilitação da infraestrutura. Este é o primeiro caminhão que inaugura a nova fase da ponte sobre o Rio Limpopo,
que antes das 10h30 desta terça-feira tinha sua circulação condicionada. Apenas viaturas inferiores a 3,5 toneladas estavam habilitadas a circular sobre a infraestrutura. Da avaliação feita ao longo deste período em que foi feita a restrição da circulação do tráfego com tonelagem superior a 3,5 toneladas, chegamos hoje, dia 6, à conclusão de que os trabalhos estão concluídos, foram realizados satisfatoriamente e estão reunidas as condições necessárias para hoje, 6 de abril, o tráfego ser totalmente aberto aqui na ponte sobre o rio Limpopo. O tabuleiro central da ponte foi revestido por um material de construção naval como forma de assegurar a sua conservação. Este material dá-nos garantias de durabilidade, dá-nos garantias de redução daqueles que são os ciclos de manutenção e, por essa via, permite-nos rentabilizar os recursos que seriam canalizados para este tabuleiro, tanto para outras infraestruturas com as mesmas necessidades. O diretor da ANE assegura que a ponte será definitivamente entregue à Administração Nacional de Estradas nos finais de abril, sendo que atualmente está em curso trabalhos de acabamento. A fase correspondente ao revestimento do tabuleiro está concluída, contudo, ainda há alguns trabalhos de acabamento que estarão em curso ao longo dos próximos dias, nomeadamente a aplicação da sinalização, nomeadamente a aplicação de revestimento bituminoso, como devem ter percebido, na entrada e na saída da ponte, onde foram instaladas tanto infraestruturas que inicialmente, ou no projeto inicial da ponte, não estavam previstas. Estamos a falar de uma laje de transição. Estes trabalhos vão decorrendo normalmente, mas, portanto, com o tráfego normal a fluir, tanto aqui na ponte. Importa referir que durante a reabilitação da infraestrutura, os automobilistas e caminhonistas eram forçados a fazer um desvio de 90 km. O Governo disponibiliza cerca de 200 milhões de meticais à Administração Nacional de Estradas para a reabilitação de diversas pontes ao longo do país. A forma encontrada pelo Executivo para a manutenção das infraestruturas rodoviárias e minimização dos impactos dos desastres naturais sobre as mesmas. Este programa prevê a expansão de cerca de 200 pontes neste montante que foi alocado à Administração Nacional de Estradas. Deste total de 100 pontes já inspecionadas, 35 já vão ser intervencionadas ao longo deste ano. Portanto, o Governo alocou um montante de cerca de 200 milhões de meticais para que a Administração Nacional de Estradas intervisse, portanto, nessas infraestruturas por forma a melhorar o seu desempenho e, portanto, prolongar aquilo que é a durabilidade e a vida útil dessas infraestruturas. A título de exemplo, o Governo adquiriu cerca de 26 pontes financiadas pelo Banco Africano de Desenvolvimento. O Governo melhorou aquilo que é a resposta, portanto, às necessidades do setor de estradas, portanto, através da aquisição de um conjunto de pontes financiadas pelos parceiros de desenvolvimento. Há um conjunto de 26 pontes que foram adquiridas com financiamento, portanto, do Banco Africano de Desenvolvimento. Neste momento, já estão, portanto, no estaleiro da Administração Nacional de Estradas, em Dondo, na província de Sofala, e prontas para serem instaladas naqueles locais que sofreram a ação, portanto, dos efeitos das mudanças climáticas. Refira-se que, para além das pontes financiadas pelo BAD, o Governo irá adquirir mais pontes metálicas através do financiamento do Banco Mundial. O Ecobank, Banco Pan-Africano, pretende empoderar financeiramente cerca de 50 mil mulheres anualmente, através de financiamentos de iniciativas de desenvolvimento viradas para a mulher. A ativista social e política, além de parceira da iniciativa hoje lançada pela Ecobank Elevate, Graça Machel, diz que não se pode empoderar a mulher sem que ela seja um pilar imprescindível para o desenvolvimento da economia africana. Não há sucesso que se possa imaginar de qualquer país atingir os níveis mais elevados de desenvolvimento econômico e de inclusão
social sem ter as mulheres como um pilar fundamental e imprescindível. Mais importante ainda é que o continente africano precisa de mulheres que sejam referências, que influenciem a tomada de decisões dos grandes eventos econômicos do continente. Sublinha Graça Machel. Nós temos de ter as caras e as vozes que participam nas grandes decisões estratégicas de transformação das economias africanas. Não apenas estarem nos bancos. Elas têm que estar presentes onde se discute e se toma decisões sobre o futuro do nosso continente, para que elas, de facto, possam fazer vingar as suas ideias. E porque a igualdade de género exige uma luta permanente, a representante da Ecobank em Moçambique desafia as mulheres a serem mais proativas. Acho que já há muito tempo chegamos à conclusão que sem ações ativas, sem a chamada discriminação positiva, nós vamos continuar sempre com este gap. Nós queremos crescer, mas queremos fazer outras mulheres crescer. E o Ecobank está aqui para isso. A iniciativa Elevate vai abranger em Moçambique 111 mulheres no universo de 50 mil por ano em todo o continente africano. Temos para este ano 250 milhões de dólares previsto para financiar atividades para empoderar as mulheres. Portanto, temos que ver esse Clube Esmeralda como um clube que vai potenciar aquilo que se quer para o continente, unir ao máximo as mulheres, as pessoas, os atores desses países, para que nós possamos transformar o nosso continente num continente também, enfim, com os níveis de desenvolvimento que nós estamos a ver em outros. A Ecobank tem como objetivos empoderar negócios de mulheres e orientados para mulheres, visando, através de ferramentas e serviços, promover o desenvolvimento inclusivo. De volta às notícias, sobrinho mata tio com recurso a katana no distrito de Funhalouro, província de Inhambane. É um caso que se deu na semana finda no distrito de Funhalouro, em que um sobrinho assassinou, portanto, o seu próprio tio, alegando problemas sociais. Esse indivíduo já está detido no distrito de Funhalouro e já foi levantado o respectivo expediente entregue, portanto, ao Ministério Público. Esse é um indivíduo, portanto, um líder comunitário do segundo escalão, tanto que estava a exercer a sua função no povoado de Mavume, no distrito de Funhalouro. Na posse deste indivíduo foi encontrado, portanto, alguma quantidade de droga estupefaciente que ele estimulava para poder cometer, que ele estimulou, portanto, para poder cometer esta barbaridade contra o seu tio. Ele usou uma katana para poder desferir golpes que culminou, portanto, com a morte deste líder comunitário. Detido homem acusado de violar sexualmente filha de 6 meses no distrito de Limpopo, na província de Gaza. O crime ocorreu por volta das 19 horas de domingo, após ter saído para consumir bebidas alcoólicas. Eis que o indiciado, por sinal pai da menor, regressou à casa com apetite sexual supostamente acima do seu controle. Chegado à sua residência, dirigiu-se ao quarto. No momento, a sua mulher, na circunstância, mãe da criança, encontrava-se a preparar o jantar, tendo o indiciado, aproveitando-se da ausência da sua companheira, para violar sexualmente a sua filha. Dizem que violei a minha própria filha, mas não sei como é que aconteceu. Eu estava embriagado. Estava numa diversão noturna com os meus amigos. Daí dirigi-me a casa, fui dormir. Quando acordei no dia seguinte, fui informado que violei a minha própria filha. Já nas malhas da polícia, diz-se arrependido.
Estou arrependido. Não sei como tudo aconteceu, porque estava embriagado. A minha filha tem apenas 7 meses. No esclarecimento do caso, porta-voz da PRM em casa, Carlos Macuacua, diz que após a realização do laudo médico, concluiu-se que houve violação da menor pelo progenitor e apela aos pais a reforçarem a atenção neste tempo de restrições impostas pela Covid-19. Este jovem é indiciado no crime de trato sexual com menores e a vítima é filha dele mesmo. Ele simplesmente teve o trato sexual com esta menor de 7 meses de vida, que as famílias devem ter maior controle neste momento em que há restrição das pessoas circularem nas vias, porque há indivíduos com comportamentos como estes, neste caso é o pai, mas poderá ser uma outra pessoa, então é preciso aumentar o nível de controle dos membros da família. Este não é o primeiro caso de violação de menores registrado no presente ano nesta parcela do país. Incinerados mais de 700 kg de drogas diversas apreendidas nos últimos 3 meses na província de Nampula. A incineração da droga foi feita no bairro de Natiquiri, no município de Nampula, com a presença de um forte dispositivo de segurança. Trata-se da maior apreensão de heroína, anfetamina, metafetamina e mirá. Estas grandes quantidades de estupefacientes tinham como destino o mercado nacional e estrangeiro. E em termos de quantidade temos aqui 176 kg de heroína, temos 120 kg de anfetamina, temos 210 kg de metanfetamina e, por último, 280 kg de heroína. Só para poder lembrar e refrescar as memórias, a droga foi apreendida em 2 fases, no distrito de Nacala Porto e a outra apreendida no distrito de Muropula, quando a mesma se encontrava em tráfico para outras províncias. Sim, no ano passado a diferença é que agora nós fizemos a apreensão no distrito de Nacala Porto, fez abordagem enquanto a droga encontrava-se ainda a sair do mar e a outra se encontrava em tráfico para outras províncias, que é no controle do distrito de Muropolo. Enquanto que no ano passado uma das fases foi apreendida no distrito de Ribau, no posto de controle, quando a mesma saía da província de Cabo Delgado e fez a rota de Cabo Delgado, Niassa, Nampula. Por sua vez, a diretora provincial de combate e prevenção à droga em Nampula, que testemunhou o ato de incineração, falou dos principais focos de consumo e venda de drogas na cidade de Nampula. Temos alguns focos, falando necessariamente do bairro de Namicopo, Moala Expansão, a zona militar e alguns bairros da cidade, da urbe, que sabemos que há pessoas a consumirem e há algumas pessoas metidas no tráfico. Em conexão com o caso de tráfico de droga, estão detidos 6 indivíduos e 2 processos sem arguido. Estão detidos no comando distrital de Gondola, em Manica, 3 indivíduos acusados de furtar pouco mais de 2 milhões de meticais da empresa DECA. Os indivíduos na imagem estão neste momento a ver o sol aos quadradinhos nas celas do comando distrital de Gondola por roubo de 2 milhões de meticais. Foram recolhidos as celas na posse da quantia monetária em alusão, saqueada em uma das viaturas do proprietário da empresa DEC, vocacionada ao processamento de farinha de milho na cidade de Chimoio. A detenção destes, no posto administrativo de Chafumpe, entre o troço Chimoio-Gondola, acontece após suposta tentativa de fuga à cidade de Maputo. Um dos integrantes da quadrilha tentou empreender uma fuga, mas sem sucesso, pois foi capturado pela população local. Esse estava a conduzir, aquele estava sentado com pasta, é onde que eu vi que dinheiro, porque eu estive sentado atrás. Ele estava a contar dinheiro? Ele estava a contar, talvez são pessoas que estão com viés dele, com dinheiro dele, vou procurar apanhar onde? Como eu vou aqui perto, não tem problema. Então, admirei quando já a maneira que mandou parar o trânsito. Mandou parar e disparou. O que foi? Estou a ver, esse aqui está a descer e está a correr. E nós no carro éramos 3. Vocês os 3? Sim. Quem que tinha fugido? É aquele? É aquele. Foi recuperado. Depois a gente voltamos para levar a ele.
É onde é que vemos para aqui, com nós três. Quando você subiu no carro, esses dois já estavam lá? Já estavam lá. Este homem, que diz-se inocente, alega que foi convidado para conduzir a viatura. Faço negócio de venda de ouro em Manica. Não sei qual é a proveniência do valor. Assustei-me quando me fizeram parar. Mateus Mindu, porta-voz da PRM na província de Manica, diz que os indiciados fazem parte de uma rede que se dedicava ao roubo em residências e estabelecimentos comerciais. Mindu garantiu ainda que a corporação está a trabalhar para identificar outros elementos envolvidos no crime. E por se tratar de uma rede, montaram um esquema há poucos minutos no distrito de Chimoio, em que foi possível subtrair um valor monetário de cerca de 2 milhões de meticais. O valor esse estava no interior de uma viatura, onde fazia-se transportar um dos funcionários, ou seja, trabalhadores, de uma empresa denominada DECA, sediada aqui na cidade de Chimoio. Graças às nossas fontes, tomamos conhecimento e fizemos nosso trabalho, que culminou com a neutralização dos indiciados em número de 3, sendo 2 zimbabuianos, 1 nacional, e neste momento trabalhamos com vista a identificar mais integrantes desse grupo. Detidos 3 indivíduos indiciados de tráfico de pangolim no distrito de Moatize, na província de Tete. Os indivíduos são acusados de tráfico de pangolim, animal muito importante na manutenção do equilíbrio dos ecossistemas, sendo principal responsável pelo controle de algumas pragas. Os indiciados negam as acusações que pesam sobre si e afirmam que foram surpreendidos com a ação do Cernic no local. Estava a completar 5 pessoas. O objetivo era o qual ele que conhece bem. Mais tarde eu comecei a ver que eram homens de Cernic. Então, parece que já tinha informação daquele pangolim, porque quando apareceram polícia ali, com pistolas ali, então vieram nos ameaçar. Então, foi amarrado este, e tanto esse meu colega, e eu estava lá sentado, porque até eu perguntei, mas o que se passa, afinal de contas? Quando cheguei em Matema, no cruzamento de Matema, apanhei chapa, como não há chapa própria, apanha-se qualquer carro. Apanhei um carro, um carro pequeno, de dupla cabina, cor preta, então... fomos até, éramos 2, fomos até o cruzamento X-Romondo aí em Daca. Então, chegando em Daca, o dono da carinha parou. Então, quando parou, ficamos um tempo. Eu procurei saber do dono o que estamos a parar aqui. Segundo Celina Roque, porta-voz do Serviço Nacional de Investigação Criminal Cernic em Tete, disse que a neutralização dos indiciados foi graças à denúncia da Administração Nacional das Áreas de Conservação, ANAC. Trata-se de 3 indivíduos de nacionalidade moçambicana que se dedicavam à caça e venda de animais de espécie proibida. Estamos a falar de pangolim. A Administração Nacional das Áreas de Conservação efetuou uma denúncia onde o Serviço Nacional de Investigação Criminal realizou um trabalho investigativo que culminou com a neutralização destes 3 indivíduos no distrito de Moatize. Roque apela à população a abster-se em atos ilícitos. O apelo vai para toda a sociedade, para que seja vigilante e denuncie às autoridades policiais caso descubram eventos e comportamentos de natureza criminosa. Refira-se que o pangolim é uma espécie protegida em Moçambique e o seu tráfico está sujeito a uma pena de 12 a 16 anos de prisão. Com as imagens de Dalton Gandar, Augusto Dias, da cidade de Tete, para TV Sucesso. 45 imigrantes ilegais foram impedidos de permanecer no território nacional devido a várias irregularidades na cidade de Tete. De cidadãos de nacionalidades malauiana e etíope que entraram ilegalmente no território nacional, concretamente na cidade de Tete, província com o mesmo nome, que se faziam transportar em 2 viaturas. De acordo com as declarações da porta-voz do Serviço Provincial de Migração em Tete, Amélia Direito, os imigrantes ora neutralizados tinham como destino a República da África do Sul à procura de melhores condições de vida. Encontram-se retidos na Direção Provincial de Migração de Tete 45 cidadãos estrangeiros por imigração clandestina. A pretensão desses cidadãos era de chegar até a África do Sul à procura de emprego.
A neutralização dos imigrantes ilegais resulta de um trabalho multissetorial denominado 2021. Esta interpelação foi através de uma fiscalização denominada Fronteira 2021, onde estão inseridas todas as forças do MINT para desencorajar a entrada de imigrantes a nível da província de Tete. Amélia Direito garante continuar a intensificar ações com vista a desencorajar a entrada de imigrantes ilegais nesta parcela do país. A Direção Provincial de Imigração de Tete está em prontidão, em todas as fronteiras, em todos os postos de controle, para a intensificação da fiscalização a nível da fronteira e desencoraja aos cidadãos que auxiliam a entrada de imigrantes ilegais a nível da província. De recordar que de janeiro a esta parte, a Direção Provincial de Migração de Tete repatriou mais de 165 imigrantes ilegais de várias nacionalidades. Nós ficamos por aqui. Novo encontro está marcado para amanhã, à mesma hora. Boa noite, bom descanso.